Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal. Hoje a gente vai tratar sobre requisitos essenciais que todo empresário deveria ter um mínimo de conhecimento. A gente falou isso numa chamada prometendo, né? E vem aqui uma sequência com pelo menos 3 momentos que a gente vai poder se encontrar aqui pela internet e compartilhar esses requisitos essenciais. Você está começando uma empresa ou você já tem uma empresa, eu acho que isso sempre traz um pouco de clareza e entendimento para você identificar lacunas, né? Quando você percebe que está faltando alguma coisa na tua empresa, você percebe que determinado setor não está indo muito bem, está te causando às vezes até prejuízo. Esses ensinamentos, eles são exatamente assim, tem a precisão de muitas vezes apontar para você onde está acontecendo a tua dor, onde está acontecendo o problema e o que precisa ser feito para corrigir. Óbvio que eu não estou aqui tentando adivinhar qual é a situação que sua empresa está passando e nem desejando que ela passe, mas trazendo ferramentas para evitar dores maiores. Então vamos lá, eu tenho um pequeno roteiro aqui para não deixar nada passar em branco, né? E evitar aí a sua eventual dor de cabeça. A primeira coisa, quando a gente vai começar uma empresa, a gente tem que entender, mas a minha empresa já está estruturada, então tudo bem, você passa o vídeo para frente um pouquinho e vai para a próxima etapa, mas eu não posso começar essa série sem tratar do assunto estruturação jurídica. É o passo número 1 que você precisa saber. Escolher qual é o tipo de empresa é uma das decisões mais importantes. Existem vários motivos que vão empurrar você para a constituição de uma empresa ou dar a você a opção de escolha. Vamos lá. As empresas começam MEI, sociedade unipessoal. A sociedade unipessoal, ela substituiu a antiga Eireli, tá? Limitado ou até mesmo uma sociedade anônima. Para cada uma delas existe um requisito e eu não vou entrar nos pormenores hoje de cada uma delas. Mas, por exemplo, se você tem um capital social pequeno e o teu faturamento, ele não é um faturamento que supera R$ 4.800.000 ao ano, você pode fazer a opção entre uma MEI, que é limitada a R$ 82.000 de faturamento por ano. Faturamento não é lucro, faturamento é o valor total que você cobra pelo serviço prestado ou pelo produto vendido, total das tuas vendas. Então começa pelo MEI, que é a modalidade mais simples que existe, além do Simples Nacional, que é uma outra modalidade. O MEI é o microempreendedor individual, o nome já diz, é uma única pessoa, não existe sociedade nessa estruturação jurídica, é apenas uma pessoa e ela é para tirar a pessoa da formalidade. Eu vou evitar de entrar nas questões menores para poder tratar essencialmente alguns tópicos. E se você tiver dúvidas a respeito de qualquer coisa, qualquer assunto que está sendo tratado aqui, você pode mandar questionamentos nas redes sociais, mandar perguntas. Entre em contato com a gente aí pelas redes que a gente faz questão sempre de atender e orientar. Então, primeiro de tudo, a definição da natureza jurídica. Se você vai ser uma MEI, se você vai ser uma empresa do Simples Nacional, se você vai ser uma empresa limitada, você vai ter sócio ou não vai ter sócio. Se tiver um sócio já não pode ser MEI, ou você vai ser uma sociedade anônima, se for uma empresa já mais estruturada. O contrato social, ele é a certidão de nascimento da empresa. A empresa, quando você qualifica uma empresa, diz assim, empresa tal, pessoa jurídica de direito privado. Ou seja, é uma pessoa, não é uma pessoa corpórea como eu, como você que está assistindo, mas a empresa é uma pessoa porque ela detém personalidade jurídica, ela detém representação, ela detém responsabilidades, ela detém um capital que a constitui, ela detém diversos requisitos que atribuem a ela a condição de ser uma empresa, uma entidade que é reconhecida no universo jurídico. E o contrato social é um documento muito importante. Apesar de ter N modelos de contrato social no YouTube, você corta aqui, né? Não precisa parar. Apesar de existirem diversos modelos disponíveis aí no universo das redes sociais,
de contrato social, você deve procurar o apoio de bons profissionais de contabilidade, até mesmo consulta com um advogado, para estabelecer as condições da sua empresa, principalmente se você está estabelecendo uma sociedade. Muitas vezes os modelos prontos não trazem regras que podem ser relevantes para o seu caso. Então eu recomendo que você tenha pelo menos uma conversa com o contador da sua confiança para discutir as questões e a elaboração de um bom contrato social. O outro passo, depois desse, você vai precisar definir o regime tributário da sua empresa. Hoje nós temos alguns regimes tributários aqui, que é o Simples Nacional, o lucro presumido ou o lucro real. A escala aqui é por nível de complexidade. O lucro real, ele se justifica realmente para empresas que têm grandes despesas operacionais, e essas despesas elas podem ser deduzidas do custo para depois apurar o lucro sobre aquilo que sobra. O lucro presumido, ele faz um apanhado, uma média geral. E o simples, como o nome já aponta, são regras simplificadas que unificam o regime tributário federal, estadual ou municipal dentro de uma única contribuição. Você precisa definir também com o contador qual é o regime tributário, e todo empresário deve entender o mínimo que seja, ao menos o conceito de cada um desses regimes. Por quê? Porque você vai precisar manter pontualidade fiscal. Se você não quer ter dor de cabeça no exercício da sua profissão, você precisa aprender a incluir no teu custo o tributo. Porque ele vai precisar ser pago no final do mês, quando for apurado, você vai receber o boleto para o pagamento do tributo que for apurado. E se você não tiver pontualidade tributária, você vai acabar caindo em dívida ativa, o que vai implicar em aplicação de multas, vai acabar trazendo para a sua empresa uma onerosidade excessiva em relação aos custos operacionais, talvez causando prejuízo e a negativação da empresa, porque hoje a Receita Federal está negativando o empresário que não está recolhendo em dia o seu tributo. E pior, alguns estados, quando o tributo, independente do regime tributário, está embutido ali dentro, parcela do imposto estadual, em alguns estados da federação, essa cobrança é feita também. E eu falo cobrança. Por quê? Porque alguns estados têm utilizado de ações criminais contra o empresário para exigir o pagamento do tributo, o que, na minha modesta opinião, é um absurdo, mas acontece bastante e você precisa ficar atento. Então a recomendação que nós fazemos é, quando você vai fazer a composição do preço do seu serviço ou do seu produto, você precisa estar muito atento à questão tributária, porque isso vai implicar em elevação dos custos. Então evite aquela coisa amadora. Você está abrindo uma empresa, você quer ser um profissional. Evita aquela coisa amadora de querer fazer preço mais barato que a concorrência e não olhar qual é o teu custo e qual é o tributo que insere. Porque quando você está olhando para o crescimento empresarial, organização e a observação de alguns requisitos são essenciais, porque senão você já começa muito mal. Hoje eu estou terminando o nosso primeiro vídeo e no próximo nós vamos continuar com outros requisitos essenciais que você, empresário, precisa conhecer para o universo da sua empresa.